Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Então, irmão, vamos dar uma continuidade, né? O primeiro vídeo, né, porque sair do cristianismo. E vamos ver aqui hoje as doutrinas do cristianismo e da verdadeira religião de Deus, né? Vamos ver aqui as incoerências que o cristianismo tem, né? Durante seus dogmas, seus ensinamentos. O cristianismo se sustenta em 5 dogmas. Primeiro, a Santíssima Trindade. Segundo, a divindade de Jesus. Terceiro, a filiação divina de Jesus. Quarto, o pecado original. E quinto, a expiação, redenção dos pecados. A verdadeira religião de Deus, ao contrário da Trindade católica, defende a unicidade de Deus, o eterno, o único, o pilar fundamental e a base da fé. A verdadeira religião de Deus vê a divindade de Jesus como uma volta ao paganismo. Em seu livro História da Civilização, volume 11, página 276, William Durant afirma que o cristianismo não pôs fim ao paganismo, na verdade o adotou. Devemos entender que esta afirmação diz respeito ao cristianismo de Paulo, não o verdadeiro e autêntico cristianismo, o que nos convida a crer na pura unicidade de Deus. Conforme descrito no livro sagrado, Jesus não é a encarnação de Deus, mas sim seu profeta e mensageiro, que, como qualquer outro, chamou a fé na unicidade divina. A verdadeira religião de Deus também rejeita a divina filiação de Jesus, o pecado original e a expiação dos pecados. Os pilares fundamentais da verdadeira religião de Deus são a crença na unicidade de Deus. Segundo, a crença na existência dos anjos. Terceiro, a crença nas escrituras reveladas. Quarto, a crença nos mensageiros, os profetas de Deus. Quinto, a crença no dia do juízo final. E sexto, a crença na predestinação. A Santíssima Trindade. Esta doutrina afirma a existência de 3 pessoas separadas na essência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É surpreendente, no entanto, que o próprio Jesus nunca mencionou a existência de 3 pessoas em Deus. De fato, a palavra hipóstasis, termo grego de significado filosófico-teológico, para expressar a essência divina comum ao Pai, Filho e Espírito Santo, não é encontrada em nenhum lugar na Bíblia. Nunca, nem sequer uma só vez, Jesus falou de trindade, pois ele acreditava no mesmo Deus que os profetas que o precederam. Todos eles pregavam a unicidade de Deus. Em Isaías 44, 24, lemos: Eu sou o Senhor que faço tudo. E em Isaías 45, 5, Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Em 45, 18, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a vazia, mas a formou para que fosse habitar. Eu sou o Senhor e não há outro. Da mesma forma, em 1 Timóteo 6,16, Deus é definido como aquele que tem ele só a imortalidade. E em Isaías 46, 9, Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. No livro sagrado lemos: Deus é o Criador de tudo e é de tudo o guardião.
39, 62. Tal é Deus vosso Senhor, não há mais divindade além dele, Criador de tudo. Adorai-o, pois, porque é o guardião de todas as coisas. 6, 102. E confia no vivente imortal. 25, 58. E por último, nada se assemelha a ele, é o oniovinte e onividente. 42, 11. Assim relata Marcos 12, 28 a 30, que aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Outra evidência na Bíblia mostra que Jesus acreditava em Deus único e não em três pessoas divinas em um. Lemos em Mateus 4,10, diz o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, só a Ele servirás. A doutrina da Trindade foi incorporada nos ensinamentos de Jesus, mais de 300 anos depois de sua partida. Os 4 evangelhos canonizados não têm qualquer referência à Trindade. Nem Jesus, nem seus discípulos, nenhum dos primeiros padres da igreja jamais ensinaram nada semelhante. Hoje sabemos que o dogma da Santíssima Trindade, na verdade, foi aprovado pelo Concílio de Nicéia, após grandes controvérsias e conflitos pela minoria dos seus membros. No primeiro concílio ecumênico, Jesus foi divinizado. No segundo foi o Espírito Santo. No terceiro, a Virgem Maria. No 12º, a Igreja se atribuiu o direito de outorgar o perdão dos pecados. E, por último, no 20º, se decretou a infalibilidade do Papa. Segundo a Enciclopédia Americana, o monoteísmo surgiu como movimento teológico em um movimento muito cedo na história. Mas antes do aparecimento da Trindade, não há dúvida de que o cristianismo tem suas raízes no judaísmo, o qual manteve um monoteísmo muito estrito. Portanto, o dogma da Santíssima Trindade, declarado no século IV, não reflete de maneira exata os ensinamentos do cristianismo primitivo a respeito da natureza de Deus, devendo ser considerado um desvio dos mesmos. Volume 25, página 294. Além do mais, se analisar de forma racional, o conceito da Trindade é insustentável. A fé em tal dogma não exige acreditar na existência de três pessoas diferentes ou hipóstases na essência de Deus, pois pessoas que, por lógica, só podem ser finitas ou infinitas. Se consideradas infinitas, não existem três infinitos. No entanto, se considerarmos finitas, então nem um Pai, nem um Filho, nem um Espírito Santo podem ser Deus. A justificativa por parte dos padres da Igreja foi afirmar que o dogma em questão seria um mistério. Na verdade, o conceito da Trindade significa a elevação de duas criaturas de Deus, ou seja, Jesus e o Espírito Santo à categoria de divindade. A verdadeira religião de Deus, ao contrário, explica o princípio da unicidade de Deus de maneira fácil e clara. Deus é único, nada é igual a Ele, nem participa da natureza divina. Ele é o Criador, o subsistente, Ele é o eterno, sustenta a existência de toda criatura. Não gerou, nem foi gerado,
pois sua essência é completa e perfeita. Nada é comparável a ele ou capacidade de sua divindade, e nem tem uma companheira como seres sexuados. Em João 8:38 ao 40, lemos: Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: Se fosses filho de Abraão, farei as obras de Abraão. Mas agora procurais me matar, a mim, homem, que vos tem dito a verdade que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto, e do mesmo modo, em João 17, versículo 3 ao 4, diz: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra de que me deste a fazer. O livro sagrado afirma a unicidade de Deus na Surata 112. Diz ele: é Deus, o único, Deus, o absoluto. Jamais gerou, foi gerado, e ninguém é comparável a ele. Também lemos no livro sagrado 471 o seguinte: os adeptos do livro, não exagereis em vossa religião, e não digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Deus e seu verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, em Deus e em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabeis que Deus é único, glorificado seja, longe está a hipótese de ter tido um filho. A ele pertence tudo quanto há no céu e na terra, e Deus é mais do que suficiente guardião. Em outro trecho do livro sagrado lemos: são blasfemos aqueles que dizem Deus é uma trindade. Portanto, não existe divindade alguma, além do Deus único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles, porque não se voltam a Deus e imploram seu perdão, uma vez que Ele é indulgente e misericordiosíssimo. 5:73 e 74. O único texto em toda a Bíblia que apoiou a tal doutrina da Trindade foi a primeira epístola de João 5:7. Diz o seguinte: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um. No entanto, esse texto foi completamente eliminado da NEI Revista Stand Vision da Bíblia, depois de ter sido concluído que esse texto foi interpolação introduzida no King James, a divindade de Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus é Deus eterno e segunda pessoa da Trindade divina, que há mais de 2000 anos atrás decidiu encarnar em um corpo mortal e nascer da Virgem Maria. No entanto, como já referido anteriormente, esse dogma se trata de uma crença que não encontra suporte nos ensinamentos do próprio Jesus, como está escrito nos Evangelhos. Jesus nunca se atribuiu natureza divina. Não há melhor forma de provar isso, citando as próprias palavras de Jesus, reconhecida por Marcos 10:18. E Jesus disse: por que me chamais bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Portanto, se Jesus se recusou a ser chamado de bom, iria aceitar ser chamado de Deus? Quando Jesus falou de Deus, referiu-se-lhe como meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Jesus sempre negava possuir qualquer poder.
afirmava que nada era de sua própria vontade, mas sim da vontade suprema de quem o enviou. Em João 5,30 lemos: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim mesmo afirma em João 12,49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que ele hei de dizer e sobre o que hei de falar. Também em João 7, 17, 18, Jesus afirma: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro e não há nele injustiça. Jesus declarou também que o Senhor é maior do que ele. De acordo com João 14, 28, que diz: se me amasses, certamente exultarei porque eu disse: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Tudo que Jesus fez pela glória de Deus, em João 8, 29, diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus veio para trazer a boa nova do reino unido de Deus. Lucas 4, 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Além disso, Jesus afirmou que só entra no reino dos céus quem fazia a vontade de Deus. Mateus 7, 21. Nem o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E em Marcos 3, 20, 35 ele diz: porquanto quem fazia a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha irmã. Mateus 12,50 relata ele mesmo o episódio com as seguintes palavras: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Como podemos comprovar, Mateus substituiu Deus por Pai, atendendo às razões teológicas. Segundo o renomado teólogo Kisman, tanto Lucas quanto Mateus, introduziram não menos de 100 trocas no Evangelho de Marcos pelas mesmas razões. De acordo com Mateus 13, 32, nem Jesus, nem o Espírito Santo sabem a hora do final, mas aquele dia em diante ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem um filho, senão o Pai. Em Lucas 13, 33 e 34, Jesus fala de si como um dos profetas. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que te são enviados. Todas essas palavras que a Bíblia põe na boca de Jesus nos mostra que em sua relação com Deus não se considerava mais do que qualquer outro ser humano. Ele não era o Criador, mas sim a criatura, nada diferente de Adão. Que outra conclusão podemos obter quando vemos rezar a Deus? Por exemplo, em Marcos 1,35, 14,35 e Lucas 5,16. Por acaso não é o profeta que reza a Deus, ou Deus que reza para si mesmo? Jesus também louvou a Deus, como fica evidente em Mateus 11,25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Concluímos, então, que este dogma da divindade não é apoiado pelas palavras do próprio Jesus, como está escrito nos Evangelhos, como a doutrina da Trindade e da encarnação. Este também surgiu após a partida de Jesus. Uma vez mais,
nos encontramos diante de uma concessão cristã ao paganismo. Na mitologia das religiões que precederam o cristianismo, podemos ver alguns heróis que foram considerados deuses, o mesmo que os hindus fizeram com Krishna, os budistas com Buda, os persas com Mitra e os antigos egípcios com Osíris, os gregos com Baco, os babilônios com Baal e os sírios com Adonis, e os cristãos fizeram com Jesus. Ao negar o dogma da encarnação, o que é o mesmo da transmutação de Deus em sua criatura, a verdadeira religião de Deus libertou seus seguidores das superstições. A verdadeira igreja religião de Deus defende com muita firmeza que nem Jesus, nem nenhum outro ser humano é e nem nunca será Deus. O livro sagrado, 5,75, afirma que Jesus foi um mensageiro de Deus, como tantos outros que o precederam, e que só comeriam em companhia de sua mãe. Uma criatura que come não pode ser Deus. Nem Jesus, nem o profeta, em nenhum outro profeta, o ato de comer implica em necessidade material, e Deus, o eterno, autossubsistente, não depende de nada. Comer implica em digerir, e digerir implica no ato de defecar, que não é compatível com a majestade divina. Um grande número de povos antigos, quase primitivos, negava a possibilidade de um enviado de Deus ser um mortal comum que come e bebe. Recordamos que o livro sagrado relata sobre o que disseram os incrédulos a respeito de Noé. 23:33 diz o seguinte: porém os chefes incrédulos do seu povo, que negavam o comparecimento de outra vida e que agraciamos na vida terrena, disseram: este não é senão um homem como vós. Come do mesmo modo que comeis e bebe do mesmo modo que bebeis. E mais tarde, o que os beduínos e letrados disseram do profeta Muhammad, 25:7, e dizem: que espécie de mensageiro é este que come as mesmas comidas e anda pelas ruas? Porque não lhe foi enviado um anjo para que fosse junto a ele o profeta ademoestrador. A divindade de Jesus é rejeitada no livro sagrado, 5,72. São blasfemos aqueles que dizem: Deus é o Messias, filho de Maria, Jesus. Ainda quando o mesmo Messias disse: ó israelita, adorai a Deus, que é meu Senhor e vosso. A quem atribuir parceiros a Deus, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso, e sua morada será o fogo infernal. Os iníquos jamais terão socorredores. Deus também revelou no livro sagrado 3,59. O exemplo de Jesus ante Deus é idêntico ao de Adão, que ele criou do pó. Então lhe disse: seja, e foi. Como Adão, que não tinha pai nem mãe. Na verdade, no livro sagrado, Deus descreve Jesus como seu profeta, puro e piedoso como outros profetas, mas sempre como ser humano. Jesus disse no livro sagrado 19:30, eu lhe disse: sou o servo de Deus, o qual me concedeu o livro e me designou como profeta. Nos Atos dos Apóstolos 3:13 também diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus. Novo Testamento, edição católica. Dos fatos apresentados acima ao leitor, fica claro que a verdadeira religião de Deus não é a única religião que nega a divindade de Jesus, mas os textos da Bíblia também o fazem. Numa pesquisa realizada por um programa de televisão britânico chamado O Credo, 19 dos 31 bispos evangélicos afirmaram que os cristãos não são obrigados a acreditar na natureza divina
de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui. E na outra oportunidade nós vamos dar continuidade a esse belíssimo estudo sobre a verdadeira religião de Deus e as contradições, as doutrinas errôneas do cristianismo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e Deus quer, que Ele é bom e misericordioso. Salam aleikum, até a próxima, se Deus quiser.